Bem-vindos então a esta sessão de esclarecimento aqui do Triops 2026. As regras não mudaram muito, efetivamente, só houve duas ou três coisas que mudaram, mas achei que era a altura ideal para dar aqui um lamiré de todas as regras, porque há muita gente nova que quer participar. Acima de tudo, o que fomos vendo foi que havia sempre jogadores isolados ou grupos de dois que queriam participar e que acabavam por não ter equipa. E embora isso não fizesse mal nenhum, porque nós acabámos por encaixar alguns jogadores nas equipas existentes, hum, achamos por bem, portanto, dar aqui um lamiré nas regras e no tipo de jogo. Acima de tudo, explicar como é que as missões desenrolam, dar exemplos concretos, que é para a malta também saber o que é que vai acontecer. Como é que vocês encontram as regras? De várias maneiras. Ou vêm aqui os estatutos e regulamentos e as regras vão estar aqui do lado direito. E regras Triops Milsim. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é através dos eventos. Podem ir na listagem que vai-lhes dar todos os eventos ou nas categorias em Triops Milsim. E ele vai abrir todas as provas e qualquer uma delas, ou seja, aqui dentro do texto, tem aqui também as regras. E a última hipótese seria aqui através dos próprios bilhetes, portanto, tudo o que é eventos, eles são anunciados aqui, mas os bilhetes acabam por estar aqui. E no próprio bilhete também existem aqui as regras. Pronto, também aqui. Pronto. Portanto, os estatutos e regulamentos é onde geralmente está. Deixa-me só fazer aqui um zoom, que a malta já não vê muito bem. Esta primeira introdução, para quem ainda não leu o documento, é basicamente também para tirar um pouco do mau nome que isto possa parecer. Ninguém aqui está a querer glorificar a guerra ou tentar fazer uma. Basicamente, o que estamos a tentar simular aqui são as missões, é o focus, é o trabalho em equipa. Portanto, puxar por situações quase realistas para ver o trabalho de equipa e puxar pela coordenação dos elementos. Portanto, isto às vezes é importante. Há sempre alguém de fora que acaba por querer denegrir. Nós já sabemos exatamente o que é, mas por vezes temos que passar um bocado a mensagem. A primeira parte aqui são as regras do torneio em si, portanto são gerais, porque nós temos vários países a participar e assim garantimos que todos os países fazem a mesma coisa para participarem numa prova final. Essa prova final vai ser feita na Polónia em junho, portanto o campeão de cada país irá participar lá. O ranking, pronto, é o ranking global, isto ao fim de cada prova, seja em Portugal, no Brasil, onde for, existe este ranking, portanto esta atribuição de pontos. E tem aqui também uma menção à fase final do Campeonato do Mundo, onde tem, pronto, aqui uma série de informações que acabam por ser, que se espelhar um bocado, digamos, as regras de cada país. Portanto, isto é uma extrapolação das regras gerais, mas para um contexto específico. Também há aqui uma questão de patrocínios. Obviamente ainda estamos a trabalhar nisso para tentar, obviamente, tornar isto melhor. Agora, as regras em si. Estas regras, portanto, fazem parte das regras internacionais do Triops Milsim, só que estão adaptadas à nossa realidade portuguesa, porque cada país acaba sempre por ter alguma questão, seja ela legal ou cultural ou etc. E nós temos que sempre que adaptar um bocadinho a cada país. Como não, quem está aqui, certamente se tem uma reprodução de arma de fogo para práticas recreativas, sabe o que é que estamos aqui a falar, portanto, este torneio só permite marcadores de MagFed e eles têm que estar legais conforme manda a lei. Existe também um artigo no site da Pentugal sobre como pintar e como estar legal. Mas se tiverem alguma dúvida, mandem sempre um e-mail para geral@pentugal.pt e a gente pode ajudar. Portanto, só elementos que estejam associados a uma APD, seja a Pentugal, seja os Rangers, seja uma APD de Airsoft, é que podem participar, porque só esses é que estão legais para terem uma reprodução de arma de fogo para práticas recreativas. Faço só aqui um à parte relativamente à questão das pinturas. Eu tenho visto que na grande generalidade está tudo ok. Mas às vezes há aqui umas percepções erradas do que é esconder uma pintura. Esconder uma pintura é ela efetivamente estar pintada e a gente colocar um pano, uma ligadura, qualquer coisa por cima. Outra coisa completamente diferente é ter uma coronha preta e colocar essa coronha preta para jogar. Isso não é tapar a pintura, isso é retirar a pintura. Temos tido alguma sorte, porque somos poucos, não dá se calhar para pagar as despesas da PSP, mas tem acontecido nos eventos de Airsoft com muito mais gente, com 400, 500 pessoas. Têm existido apreensões por estarem a trocar coronhas
ou por terem o cano pintado com 9 cm em vez de 10, etc. Portanto, nós temos tido sorte, já fomos inspecionados uma vez num Amplitude e estava tudo ok, mas só queria alertar isso. Ok. Não é difícil estar dentro da lei. Reunião de sincronização. Espera lá, o que é que se passa aqui? 2 convidados. Aceitar. Ok. Pronto, já está. Boa noite, malta. Portanto, como eu estava aqui a dizer, portanto, a primeira parte seria mesmo quais são os marcadores que podemos usar e como é que eles têm que estar legais. A reunião de sincronização é algo que se faz, regra geral, nos torneios, em que se juntam os capitães de equipa e faz só um mini briefing só para alguma regra de última hora, como por exemplo, estamos numa fábrica e o chão é perigoso, pá, não se corre, tira-se dúvidas, colocam-se algumas questões que possam ainda estar por esclarecer e esclarece-se no momento com o acórdão de todos os capitães. Se houver algum ponto para votar ou para discutir, é aqui, ok? Portanto, isto faz sempre antes de começar os jogos e depois vamos à questão dos marcadores e do material, etc. Portanto, cada um de vós pode transportar no máximo 7 carregadores, sendo que no máximo 5 são para o marcador principal e 2 para o marcador secundário se tiveram. Não é 7 marcadores 7 carregadores para o marcador principal. O máximo são 5, ok? Se tiverem uma pistola, uma sidearm, então aí podem levar mais 2. Mas são o máximo 5 para o marcador principal. Não são permitidos box mags ou loaders, keyloader. Tem que ser uma magazine com força de mola, com uma capacidade máxima de 23 bolas. Portanto, isto cobre praticamente a maioria das magazines, tirando uma da First Strike, que tem tipo 35, ou o que é, parece quase um BP. Cobre basicamente todos os tipos que existem. A nível de bola, tem que ser bolas com cápsulas gelatinosas, portanto, todas as outras estão fora, inclusive a First Strike e semelhantes, muito por causa da proximidade com que vocês vão combater. São campos curtos, são jogos curtos, não faz sentido usar First Strike aqui, porque iria dar mais prejuízo, entre aspas, do que lucro, com feridas mais, se calhar, mais potentes. É permitida também uma granada de som por equipa. Isso é um pequeno à parte. A lei das armas também não permite que vocês utilizem granadas com pirotécnicos. Portanto, existem várias opções no mercado. Se vocês forem a uma loja de Airsoft, tem bastantes. Eu recomendo a Thunder Bee, que é aquela que utiliza umas botijas de CO2. É simples de usar e eficaz e bem barulhenta. Portanto, nota-se bem quando aquilo rebenta. A nível das equipas, cada equipa pode inscrever no mínimo 3 jogadores. Portanto, isto já aconteceu. Aparecerem só 3 e jogam os 3 o torneio todo. Como também já aconteceu terem 5 e irem trocando conforme podem. E esta troca é feita antes de começar o jogo, ok? Em campo só vamos ter 3. Não se pode depois trocar lá a meio outros jogadores. Portanto, aqui dizer não são permitidas substituições durante a missão. A estrutura da equipa é composta por um oficial, um médico e um sapador. Vou explicar aqui o que é que o oficial faz. Portanto, o oficial é o elemento, é o líder da equipa, é o ponto de contacto com a organização. Portanto, sempre que houver algum problema, alguma dúvida, é ele que vai levar esse tema. E recebe instruções via digital Ars Alpha. Já vamos depois abordar isto aqui um bocadinho mais à frente. Para quem não conhece, é a aplicação que gera e que dá para jogar e ter todos os objetivos lá e os elementos da equipa, etc. O médico, ainda houve questões, por incrível que pareça, na última prova se existia médico ou não. Existe. Está aqui um médico, depois tem o artigo 7 define o que é que ele pode fazer e como é que pode fazer, mas basicamente ele pode recuperar um jogador ferido em campo com uma ligadura branca. Okay? Obviamente limpa as marcas de tinta no processo de recuperação, mas ele vai ter que fazer uma escolha. Imaginamos que temos dois jogadores da vossa equipa que são eliminados, não feridos. Ele vai ter que escolher quem é que vai recuperar. Depois temos o sapador, que é aquele elemento especial que lida com explosivos ou outros artefactos que possam aparecer em missões e é o único que pode basicamente transportar e usar as granadas de flashbang. Pronto, até aqui acho que tem sido mais ou menos simples. Depois temos aqui, vamos um bocadinho mais a fundo, que são os equipamentos permitidos. Pronto, isto é para não deixar também aso a interpretações um bocado malucas. Ainda hoje me perguntaram se podiam usar escudos. Eu disse, não, aqui não está escudos, portanto
na parte do equipamento permitido não aparece aqui. Portanto, é permitido um marcador principal por cada jogador e um secundário, se tiverem. Uma faca de borracha ou um machado de borracha para fazer aquela eliminação que vocês já conhecem, que é a eliminação por voz ou a eliminação por toque, vá. E aqui ficamos com um bocadinho mais com a questão da simulação militar. Portanto, temos uma faca de borracha ou um machado de borracha. Tenham atenção, não se enganam, não tragam nada da cozinha, porque isso às vezes pode correr mal. Quantidade máxima de munição, como foi dito em cima, 5 magazines no marcador principal e 2 no secundário, se tiverem. Semi-auto apenas. Velocidade máxima são 280. Aqui está um erro, boa. Os outros calibres estão no regulamento, neste regulamento aqui de segurança da Pentugal. Portanto, já é uma coisa que a gente já tem há algum tempo. Mas só para vocês terem uma noção, 280 fits per second correspondem a 10.9 joules, portanto quase 11 joules, o máximo permitido por lei são 13. E extrapolando estes joules para os fits per second, com calibre 50 dá 435 e com calibre 43 tem 625. Pronto. Isto para vos provar que o impacto a 600 fits per second não vos vai furar de um lado ao outro, tem exatamente a mesma força que tem uma bola normal a 280. Isto abriu por cima do outro, boa. Desculpa aqui pela trolhice da minha parte. Tá, vamos aqui no equipamento permitido. Portanto, mandatório e específico de categorias. O oficial tem que levar efetivamente um smartphone com ligação à internet e a apps Ars Alpha instalada. Aqui recomendo que vocês leiam o manual do Ars Alpha. Aquilo é bastante simples de instalar. Vocês vão à vossa loja, seja do iOS ou do Android, o que for, do Google, instalam, fazem a conta no instantinho colocando um e-mail e eles depois têm um manual que explica alguns settings mais de afinar a coisa mais, por exemplo, no iOS, em que ele coloca as apps que estão a correr há muito tempo, coloca-as em baixo consumo de energia e isso implica que vocês depois não estão a enviar a vossa localização tantas vezes quanto o desejado. Nestes jogos pequenos não é extremamente grave, no entanto, vocês podem precisar da app a funcionar mesmo no final do jogo e depois podem ficar assim um bocado atrapalhados com ela. Se fossem para um Amplitude ou isso, pronto, aí já fazia mais falta. Aqui, de qualquer maneira, testem em casa primeiro. É simples, funciona melhor se toda a gente levar. Evita conversas por rádio, onde é que estás e essas coisas. E na altura, quando vocês estão em stress, estão ali num combate 3 para 3 para 3, ajuda bastante se alguém olhar só para o telefone e ver exatamente onde é que vocês estão. O médico tem que levar uma ligadura e um pano de limpeza, não é preciso mais do que isto. E o sapador, um alicate de corte, um flashbang não pirotécnico e um fio de nylon. As eliminações, pronto, todos nós sabemos o que é um jogador que é atingido, portanto tem que deixar uma marca de tamanho de uma moeda de €1 em qualquer parte do corpo. E aqui tem aqui uma notinha, que é 5, que basicamente exclui-se o artigo 3º da linha 16, que indica que cada vez que a gente leva um tiro estamos completamente eliminados, mesmo no marcador. Pronto. Aqui não é esse o caso, portanto, esta exclusão existe porque se for atingido o marcador primário ou secundário, desativa o marcador, mas o jogador permanece em jogo. 6. Esta é a exclusão, ok. Aqui aplica-se o disposto no artigo 3. Este é o que define a moeda. Desculpa, o tamanho da moeda de €1. Por isso é que está aqui este 5. Enganei. Este é o 6, é a exclusão. Mas basicamente o que vocês têm que ter em conta são estas três linhas, que é o jogador, quando é atingido, tem que sinalizar-se, fica imóvel e assinala-se com um pano vermelho, um colete, o que for. Um bocado a imagem daquilo que já acontece um bocado no Airsoft também. Basicamente sinalizamos que estamos fora, que é para não criar confusões. O ferido é aquele que foi atingido no corpo, exceto na cabeça, não pode comunicar ou agir até ser recuperado por um médico. Esta regra existe porque um ferido que fala é praticamente um jogador que continua em jogo e continua a dizer se os outros estão a carregar ou se não vão atacar ou não vão atacar. Portanto, o jogador tem que estar calado, o máximo que pode dizer é médico e pouco mais. E assinalar, obviamente, com um pano ou com um colete vermelho. O eliminado foi aquele que foi atingido com um tiro na cabeça ou com um ataque corpo a corpo, portanto, lá com a tal faca de borracha ou
ou o toque. O vosso marcador primário, se for atingido, deixa de funcionar, mas vocês continuam em jogo. Okay? Mesmo que vocês não tenham uma sidearm, um marcador secundário, vocês continuam em jogo, continuam a poder fornecer informações, continuam a poder ir buscar o objetivo, ou enganar os adversários e fazerem pensar que ainda estão com o marcador. Portanto, vocês ainda podem ajudar bastante a equipa mantendo-se em jogo. E aquela regra que tinha dito lá em cima, portanto, um médico não eliminado pode reanimar um companheiro de equipa ferido por missão, excluindo-se a si próprio. Pronto. Acho que esta parte aqui não há assim grandes dúvidas. Esta gera sempre alguma dúvida, que é a nível de flashbangs, portanto temos que rever os flashbangs antes de eles serem usados, não vai existir algum pirotécnico, às vezes o pessoal não sabe. Já houve histórias engraçadas, felizmente não em paintball, mas que já foram utilizados flashbangs com jogadores de Airsoft e alguns deles eram polícias e o jogo acabou logo ali. Portanto, espero que isso não aconteça connosco. As flashbangs são consideradas eliminatórias. Esta regra é igual no Platoon, portanto, em terreno aberto, num raio de 2 metros, num ambiente fechado, num raio de 5 metros. Não se esqueçam de retirar o lixo que as granadas geram. Algumas delas geram lixo, portanto, não se esqueçam de apanhar isso no final para não deixarmos lá nada. Esta é a porta de entrada para podermos repetir os terrenos e deixar tudo melhor, ou como estava, pelo menos. A nível de vestuário, hoje, curiosamente, apareceu aqui uma questão em Inglaterra relativamente às jerseys e etc. Obviamente que existe material deste atualmente de calças tipo torneio e jerseys camufladas. A Eclipse vende e há várias marcas que vendem. Não há problema nenhum. A gente não quer é aquele fato de airball de jerseys azuis ou vermelhas ou amarelas, etc. Portanto, aqui queremos um pouco um vestuário mais dentro do tema e, portanto, camuflado, ou civil, ou contractor, ou rebelde, o que for, e coletes estáticos. Pronto, estando aqui, estamos todos bem e acho que estamos todos de acordo. O uso de ghillie suit não é permitido. Mais uma vez, o combate vai ser muito, muito próximo. Portanto, o ghillie suit ia dar uma vantagem, porque a maior parte das bolas não iam arrebentar. Portanto, não faz sentido, não vai andar ninguém a fazer sniper a 20 metros uns dos outros. Pontuação é aquela tabela que eu vos indico lá em cima. Portanto, o primeiro lugar tem sempre... Onde é que ele anda? Aqui. O primeiro lugar da primeira prova fica sempre com 100, o segundo 80, 65, por aí fora, e a partir do sexto toda a gente leva 10 pontos. Já agora, aqui um pequeno à parte, uma das coisas que nós alterámos foi o critério de desempate. Portanto, o ano passado, várias vezes tivemos algumas equipas empatadas, seja no primeiro, seja no último lugar. Por exemplo, na última prova, o terceiro e o quarto lugar ficaram com a mesma pontuação. Portanto, temos aqui vários elementos de desempate, em que o último é cada equipa vai escolher o seu melhor jogador e ele vai fazer uma melhor de 3, 1 para 1, e pronto, e desempata-se e atribui-se o lugar de cada equipa. Então, aqui na 9, 10, pontuação é aquela lá de cima. Questões omissas, pronto, há sempre algumas questões que às vezes podem aparecer e serão resolvidas no local, se necessário. Mas vamos sempre pôr os capitães em loop, portanto não há problema. Pronto, regras adicionais por país, pode acontecer alguma coisa extra que a gente tenha que adicionar e aí será um pouco à parte. E pronto, acho que daqui está tudo. Vou só ver se há aqui algumas dúvidas das regras. Onde é que está aqui o chat disto? Aí. Está aqui. Ok. Quanto aos megas são permitidos 5, ou seja, 1 no marcador e 4 no colete, certo? Certo, exatamente, são no total. Portanto, olhando para vocês têm 4 megas no colete e 1 no marcador, e é isso. Isto para o marcador principal. Está mais alguma dúvida relativamente aqui às regras? Podem ir colocando aí que eu vou respondendo. Portanto, queria pôr aqui uns exemplos de missões. Okay, o Isitor está aqui a questionar aqui a questão do eliminado.
Isidro, na regra o jogador tem que ficar em pé. Bem, eu aqui não digo se ele tem que ficar em pé ou não, mas regra geral as pessoas sentam-se. Regra geral. Mas depende um bocado do espaço. Não quis estar a definir exatamente como é que ele vai ter que ficar. Mas regra geral o pessoal senta-se no chão, mete um pano em cima da cabeça ou em cima do ombro e nota-se. Assim que a confusão passar, depois podem ir para a base. Quem não tem equipa pode se inscrever na mesma. Isso aconteceu. Está aqui o Pedro dos Rangers, que o ano passado se inscreveu na primeira prova, e o Rogério na altura também não tinha equipa. E acho que foi só. E arranjámos maneira de os encaixar nas equipas que existiam. Obviamente, se existirem três sem equipa, eu faço ali uma equipa no momento, né? Portanto, mesmo que se for um solto, inscrevam-se na mesma. E antes de acabar a semana, portanto, antes sequer de irmos para o fim de semana do jogo, vou ter informações. Eu costumo, só que uma parte, eu costumo dar o briefing depois também por vídeo e envio-vos a vocês, a todos os inscritos, envio um briefing com as missões, ok? Pronto, peço desculpa, isto está tudo em inglês, mas isto é o manual para os outros operadores dos outros países. Existe sempre aqui um contexto operacional em cada missão. Nesta primeira prova que foi feita no Megacamp em maio, foi um avião que foi abatido. Podemos fazer reconhecimento local um dia antes. Podes, Paulo, não há problema nenhum. Tenho uma stormer, a ponta do cano original fica tapada pelo front shroud, pinto o cano. Não, podes pintar. O Calei diz, já agora, Ricardo Oliveira, o Calei diz é que tu tens de pintar a ponta do cano, ok? Se depois a shroud tapa, não há stress. Um, Podes em viagem, se essa shroud sair, tirares a shroud para ficar visível o cano, ok? Podemos assumir que em campo tens o cano tapado, que é o que a lei permite, mas depois em viagem recomendo que tires o shroud para ser visível, caso faças uma operação stop. Um, e se abrir a mala ou isso, vê perfeitamente o cano e não tem dúvidas. Isidro, posso, mas tens aqui no site da Paintball, tens aqui Lei das Armas e Paintball, Isidro. E aqui tens aqui alguns exemplos da leitura da lei, exemplos de pinturas e depois os artigos todos que definem a coisa. Tentem não fazer uma interpretação à vossa maneira, porque quem interpreta são os advogados. Ok. Pronto. Então, esta primeira missão, o avião, portanto, foi abatido e as equipas teriam que procurar por uma caixa negra e recuperá-la. Como é que a gente faz isto? Eu tenho já uma matriz pré-feita para vários tipos de torneios com equipas, com 3, com 4, com 5, com 9, o que for. Portanto, é feito um sorteio. No momento em que eu estou a gravar o vídeo para explicar as missões, eu faço o sorteio das equipas. Portanto, regra geral, dedica à equipa Alpha, Beta, Charlie, etc. E depois cada um desses vai ter o nome atribuído. Vão ser os Rangers, vai ser o Bando de Irmãos, vai ser os Diplocor. Mas regra geral, eu utilizo Alpha, Beta, Charlie só para facilitar, seja no sorteio, seja na explicação. Vamos imaginar que a equipa de Charlie ficou sorteada para o primeiro jogo começar da sua LZ2, da Landing Zone 2, e nesta missão ela tem que ir ao centro da equipe, do campo, tem que recuperar a caixa negra e tem que ir para uma LZ inimiga. Portanto, eles se começaram na LZ2, eles quando chegarem aqui à caixa, eles vão ter que decidir se vão para a LZ3 ou para a LZ1, ok? No meio disto tudo há combates, porque todas as equipas querem a mesma coisa. E depois tem que chegar à LZ inimiga. Vamos imaginar que eles cheguem sempre em frente e chegam à LZ1, conseguem eliminar a equipa da LZ1, chegam aqui e têm que ficar 30 segundos. Ao fim desses 30 segundos é dada a vitória e os 10 pontos. Pronto, isto seria para o primeiro jogo. Os restantes jogos vão fazer sempre com que vocês rodem todas as LZs. Portanto, se a equipa de Charlie, vamos imaginar que era os Rangers, jogar o primeiro jogo aqui, o segundo jogo dos Rangers vai ser aqui ou aqui e vice-versa. Portanto, eles vão sempre partir de uma delas. Portanto, a primeira missão são 3 jogos por equipa e depois existe uma segunda missão com outros 3 jogos. E vocês partem sempre
da LZ1, da 2 e da 3. Ok? Aqui não há questões de beneficiar uma equipa A ou B pelo arranque. Pronto, depois algumas regras especiais podem ser aplicadas. Tem que se passar o QR Code com o telemóvel do Ars Alpha, e esse QR Code o que vai dar é os 10 pontos da vitória. Vai lá ficar marcado. Ok? Será também recolhido o tempo de missão, caso seja necessário para desempate. Vamos imaginar que os DBC ganharam 2 jogos e o Bandeirmãos ganharam 2. Vai-se somar o tempo até aos segundos de cada uma dessas vitórias e depois ver quem é que fica em primeiro. Pronto, isto era a missão 1, missão 2. Portanto, a missão 2 com o mesmo tema. Neste caso, eles tinham que capturar um piloto e teriam que o entregar vivo numa LZ inimiga. Portanto, vamos usar outro exemplo. A equipa beta parte aqui da LZ1, consegue apanhar aqui o piloto, vai ter que decidir se vai subir aqui para a LZ2 ou se vai descer aqui para a LZ3. Claro que no processo a equipa que está na LZ2 percebeu que a LZ1 já tinha e então tenta, obviamente, assassinar o alvo para que eles não pontuem. Portanto, às vezes já me colocaram esta questão, morrem 2 pessoas, são eliminados dois jogadores de uma equipa, fica só um. Esse jogador já não pode ganhar. Epá, pois, mas pode impedir os outros de ganhar, né? Pode criar maneira com que esse jogo acabe sem ninguém pontuar. Pronto, e já não é tão péssimo para a equipa dele. Pode ter uma hipótese no jogo a seguir de então ganhar os 10 pontos. Esta foi a primeira operação. A segunda operação foi feita onde vocês vão ter agora o primeiro jogo em Tomar, portanto esta fábrica em Tomar. Aqui tínhamos uma regra especial que não se podia correr porque efetivamente a fábrica é muito perigosa, apesar de a gente andarmos lá quase 1 hora e tal a marcar tudo o que era buracos com fitas e afins e fazermos o que vamos repetir também desta vez, que é vamos dar aqui uma volta toda, todos juntos, vamos dar aqui uma volta à fábrica para ver as zonas mais perigosas e as zonas possíveis de subida, descida, etc. Pronto, nesta missão vocês tinham que ir a uma sala central recuperar uma amostra de urânio. Era o vosso sapador que poderia fazê-lo. E tinham que transportar então a barra de urânio e entregá-la numa LZ inimiga. Portanto, se vocês partissem da LZ3, depois tinham que escolher assim para 1 ou para 2. Aqui na segunda missão, vocês tinham que apanhar também um alvo físico, uma pessoa, mas essa pessoa estava aleijada e teria que ser primeiro intervencionada pelo vosso médico. Portanto, aqui estávamos a colocar um problema extra, que era vocês tinham que manter o vosso médico vivo para conseguir completar esta missão. Assim como eu aqui na primeira missão da primeira operação, vocês tinham que ter um sapador vivo para poder apanhar a caixa. Ok? Portanto, às vezes eu coloco-vos assim estas dificuldades para vocês protegerem um elemento da vossa equipa. Pronto, aqui o médico recuperava o jogador e a partir desse momento já o podiam transportar para uma LZ. Neste caso era a vossa LZ. Portanto, se vocês partissem da 1, vocês podiam ir até ao jogador e depois podiam voltar a trazê-lo de volta à vossa LZ. Portanto, seria mais complicado conseguirem completar esta parte da missão, seria um pouco mais fácil fazer esta. Embora, aqui spoilers, houve equipas que colocaram alguns elementos à espera no caminho de volta, porque perceberam que essa equipa chegou lá primeiro e depois apanharam o alvo, eliminando a outra equipa toda e trouxeram. Portanto, houve aqui jogadas interessantes. Terceira missão e a última foi feita aqui em Alenquer, portanto havia aqui as 3 LZs na mesma, havia aqui uma zona de influência central. Existia aqui um dispositivo de transmissões que estava sempre aqui a fazer barulho. E eles tinham que encontrá-lo e depois teriam que levá-lo para uma LZ. A questão é que aquilo estava sempre a fazer barulho, portanto toda a gente sabia exatamente onde é que aquilo estava. Por mais que a gente se tentasse esconder aqui no meio do mato, sabia-se mais ou menos onde é que estava o barulho. Portanto, isso foi mais difícil para os jogadores. A última foi o Ghost Evac, em que havia também um agente, portanto, um humano, que teria que ser levado para uma LZ que não existe no mapa. Portanto, essa LZ era escolhida no momento em que chegava à pessoa. Portanto, o que acontece? Eles vinham buscar a mim, no centro do terreno, eu estava escondido aqui algures, no meio.
A primeira equipa que chegava ao pé de mim, eu marcava uma LZ para eles entregarem, que era nesta área que aqui está, nesta área grande, e tinha que ser exato. Portanto, se fosse nesta árvore, era nesta árvore, se fosse neste arbusto, era neste arbusto. E eles só naquele momento é que sabiam exatamente quando é que me tinham que levar. Claro que tinha um bónus que era assim que eu colocava esse objetivo no terreno, de propósito, todas as outras equipas sabiam qual é que era o objetivo. Portanto, vamos imaginar que a equipa que vem de LZ1 consegue captar o objetivo, esta da LZ2 atrasou-se por alguma razão, mas se olharem para o telemóvel, para o Ars Alpha, conseguem perceber que tinham que entregar aqui, portanto conseguem ir buscar a meio do caminho. Portanto, mais uma vez, o Ars Alpha é muito útil. Uma dúvida aqui do Steve. Para os médicos, somos nós que trazemos a ligadura ou é fornecida? Sim, são vocês que são responsáveis pelo vosso material, seja a vossa granada, a vossa ligadura do médico, os vossos panos de morto, portanto, essa parte é da vossa responsabilidade. Posto isto, isto era um exemplo só de um calendário normal de quatro equipas, portanto, Alfa, Bravo, Charlie e Delta, como eu vos disse. Depois eu faço um sorteio, obviamente isto depois baralha-se tudo, aqui há de ser DBC, Banda Irmãos, Força Psi, Rangers, etc. E este é o calendário que vos garante, se vocês repararem aqui pelas cores é mais fácil, garante que cada equipa vai jogar uma vez no LZ e vão jogar no modo todos contra todos, 3 jogos por missão. Ok? Não sei se existem mais algumas dúvidas. Para já. Portanto, vocês já sabem que aqui já existem aqui os bilhetes disponíveis. A primeira operação é tomar naquela fábrica, depois a gente não pode publicar exatamente onde é que é, portanto foi um pedido que nos fizeram, mas eu vou-vos enviar a localização exata por e-mail. Portanto, os bilhetes aqui já estão disponíveis. Existe inclusive também aqui a parte do scheduling, que é muito importante. Portanto, das 9 às 10 prepararem o material, encher o ar, pôr bola, etc. Vamos para o briefing de jogo e começamos os jogos a partir das 10h30. Vamos fazer as 2 missões, que é para depois entrega de troféus por volta das 2h15 e fecho de evento por volta das 2h30. E assim vocês ainda estão ao tempo de chegar a casa decentemente. Não sei se está aqui mais alguma dúvida. São dois Paulo Silva na chamada. O Steve não perguntou nada. Ok, peço desculpa. Ok, então o Paulo Silva que perguntou há bocado se os médicos traziam o ligador ou não. Sim. Steve, desculpa lá. Mais alguma dúvida que vocês tenham? Ok. O que é que seja uma loja, uma compra particular? Fatura, caso venda particular, declaração de venda. Ok. Certo. Ok, portanto o Isidro está aqui a questionar, portanto, se temos que ter algum documento anexo ao marcador, a reprodução da arma de fogo para práticas recreativas. Sim, temos que ter. Eu levo sempre a minha fatura na caixa. Quem tem os atos tem que fazer uma declaração de venda. Aqui é um bocado ambíguo, porque quando esta lei apareceu, em 2006, se não me engano, 6 ou 7, o que é que foi, quer dizer, já existiam marcadores que eram antes dessa lei, vamos imaginar uma Tipman, qualquer coisa, e essa Tipman foi vendida para alguém. Claro que essa pessoa comprou um usado, não tem um documento de loja, né? Porque já se perdeu a fatura a algures. Portanto, é feita uma declaração de venda. Eu tenho a ideia que esse link que está nesse artigo funciona e basicamente faz uma declaração de venda de alguém para ti e está feito. Não há assim grandes dúvidas. Essa pessoa depois, se tiver que fazer para outra pessoa e por aí fins, acho que isso não é problema. É mais teres a documentação, teres um cartão de uma APD, estás com a cota em dia e teres um documento que justifique aquele marcador com aquele número de série. Eu não sei se tem mais dúvidas de jogo em si. Fatura em formato digital serve ou temos de passar para papel? Excelente pergunta. Eu regra geralmente em papel dentro da mala para não me esquecer, mas por exemplo, quem é associado da Portugal, no seu espaço de sócio, pode fazer upload não só da sua fotografia bonita, mas pode fazer upload de faturas e de documentos do seu marcador. Pode inclusive registrar lá o seu marcador.
E isso às vezes dá jeito quando a gente se esquece onde é que aquilo está e pode ir ao site da Portugal, ao espaço associado e ir buscar. Mas sim, podes ter em formato digital, desde que tenhas lá no momento, está tudo bem. Aliás, até faz mais sentido estar em digital que em papel. Mas sabes que Portugal é aquela coisa com o papel. Dúvidas de jogo? Nada? Já sabem, os jogos são 10 minutos, 3 contra 3 contra 3, muito perto, portanto é logo combate, funciona muito bem se vocês comunicarem bem. Não se esqueçam do rádio, não é por estarem perto que não vão precisar de rádio. São 3 jogos por missão, 2 missões, portanto cada equipa vai fazer 6 jogos. Estava aqui a dizer da parte do rádio das comunicações, eu já cheguei a ver equipas a comunicar em voz, dizer ao médico para ir lá porque tinha um jogador que estava ferido e isso é um chamariz para a equipa que está a atacar porque percebe que o outro está com menos um e que o médico não está ali ao pé. Portanto, o rádio também é uma boa adição aqui ao jogo. As granadas, as Thunder Bee, foi aquilo que eu disse. Se vocês forem a uma loja de Airsoft, tem, ou na Amazon, têm que depois comprar as botijas de CO2. Experimentem em casa, porque às vezes algumas botijas parecem que são um bocadinho mais curtas, uns milímetros. Uma das coisas que ajuda é pôr uma moeda de 2 cêntimos no fundo da Thunder Bee e ajuda a quando a espoleta fura, a botija fura com mais força e o gás espalha mais rápido. Sim, Isidro. Podem ser 9 equipas, podem ser 10, 12 equipas, os jogos são sempre os mesmos. Caso contrário, depois teríamos aqui um problema gigantesco. Tinhas que ter dois campos a funcionar ao mesmo tempo e se não ficávamos lá o dia todo. Portanto, 3 jogos cada missão, 2 missões. Pode acontecer, não descarto, não há nenhum impedimento de fazermos mais uma missão. Imagina, por exemplo, que são 3 equipas. Um, Poderíamos fazer mais uma missão e fazerem-se novos jogos, isso não há impedimento nenhum. Ali o que me preocupa mais é a questão horária, porque nestes torneios, e eu na altura já disse isto em várias provas, eu quero manter um pouco do ambiente de torneio na ótica das horas, de vocês cumprirem os horários, porque se não cumprirem vão estar a afetar as outras equipas a seguir. Mas também queria manter um pouco aquele ambiente de recreativo e da malta estar em convívio, etc. Acho que isso é essencial. Portanto, se eu tiver 9 jogos por equipa, vamos lá ficar o dia todo. Eu ainda não sei, portanto, o Isidro está aqui a questionar quantas equipas é que já estão. Eu não sei porque as inscrições abriram agora. Sei de interessados, temos os normais, temos os Deep Blue Core, temos o Bando Irmãos, temos os Força Psi, temos os Rangers. Há aqui uma possibilidade de ter uma equipa mista ou não dos Sentinelas. Existe também malta solta no certinho que se queria juntar. Temos ali o Steve dos Foitos que também queria se juntar. Portanto, temos aqui várias pessoas isoladas, dos URT também. Portanto, temos várias equipas isoladas que todas em conjunto davam mais duas equipas. Portanto, eu penso que 6 vamos ter. Depois pode rondar mais uma, menos uma, mas acho que esse vai ser o número, o sweet spot vai ser as 6 equipas. Claro que às vezes há equipas que trazem mais do que uma equipa A e uma equipa B. Faço só aqui o alerta que não sei se está a ouvir nas regras, mas vocês vão ter que jogar todos contra todos, portanto não há aqui aquela questão de alianças, ok? Portanto, uma equipa A e uma equipa B não se podem, quando se virem em campo, têm que se confrontar, não vão passar ao lado uma da outra e atacar a outra equipa que sobra. Mas sim, mas pode acontecer. Já aconteceu na primeira prova, o Bandeirmãos tinha duas equipas, tinha o Bandeirmãos Centro e o Bandeirmãos Sul. Aconteceu na última prova, os Força Psi levaram o Força Psi A e o Força Psi B. Às vezes acontece, tem a ver também com a disponibilidade das pessoas a ir ao evento. Não sei se existem aqui mais questões.
Ninguém falou da Polónia, ninguém falou da prova final, mas o campeão de Portugal deste ano vai poder representar Portugal nesse evento. Eu vou lá estar a organizar o jogo no primeiro dia do Euro Super Game. Para quem não sabe, o Euro Super Game é o maior evento de MagFed do mundo. São 1500 jogadores, quase lá 40 hectares de terreno, aquela é uma antiga base da Segunda Guerra Mundial. Todo um festival à volta. Se depois vocês quiserem saber mais, perguntem. Mas vão lá estar as equipas dos vários países. Para já, Portugal, Brasil, Inglaterra, França e Alemanha. E de um desses já de ser o campeão do mundo este ano. Paulo Silva está aqui a questionar para quem não tem rádio de comunicações, o que aconselhas? Ora bem, eu pessoalmente aconselho Midland pela questão da facilidade de uso e da fiabilidade. Portanto, por mais de 7, 8 anos que eu tive um rádio, só acabei porque vou um tiro direto no display e tenho este também um Midland, pá, e também há 7 ou 8 ou 10 anos, já nem sei. Também existem outras marcas, umas mais chinocas, outras menos chinocas, que são mais em conta. Tem ali mais umas complicações a nível de programação, mas pá, são bastante em conta também. E são boa opção. Mais uma vez, as lojas de Airsoft são o melhor recurso para isso, seja a nível dos acessórios, dos auriculares e etc. E às vezes as bolsas, as próprias bolsas para vocês poderem pôr o rádio no vosso colete, ou o que for. O meu Midland já nem se faz. Desculpa, para a gravação. O Paulo Silva está aqui a questionar qual é que é o modelo da Midland. O meu modelo já nem se faz, que era o G9. Agora há de ter sido substituído por outro modelo qualquer, mas eu recomendo sempre um que seja resistente à água, seja por uma pequena chuva ou tinta ou o que for, pá, e que tenha uma boa. Ou com bateria ou com pilhas, há uns que dá para as duas coisas, também já há outros que já dá com baterias já bem potentes e com o carregador de telemóvel, portanto também são bastante úteis. E auricular, recomendo auricular. O G7 Pro, está aqui o Paulo Silva a falar do G7 Pro, que esse ainda se vende, ainda há lojas que vendem. Inclusive os rádios da Pentual para a organização são todos G7 Pro. Pá, duram bastante, era aquele primeiro que eu disse que tinha. Duram bastante, pá, e são bons. Os Shinokas são mais baratos e às vezes o que têm é um bocado o cruzar as frequências e ouvir mais do que uma frequência às vezes, que não é tão bom. O G9 permite ouvir duas, sim. Portanto, o Paulo Silva está aqui a perguntar. Midland G9 Pro Walkie Talkie, sim. Alguns permitem ouvir duas frequências. Vamos imaginar que vocês têm uma frequência de equipa, ou seja, imagina o 700 em PMR, e depois podem estar a ouvir a frequência que a gente tem da organização, que é o 808, que regra geral a gente deixa ou para os árbitros e para alguma urgência, para alguma coisa, alguém que se tenha magoado, etc. É uma maneira de chegar. Eu estou-me a faltar o nome dos rádios chinocas, mas se alguém puder aí ajudar, que eles são muito conhecidos. Baofeng, exatamente, é isso mesmo. Baofeng. Exato. Dos pequenos aos grandes, pá, tem um uso massivo, portanto eu não acredito que ele seja mau, porque muita gente o utiliza. Acho que eles são complicados de programar, mas depois disso é usar. Aos escutadores ou etc. Aí vai depender um bocadinho da preferência de cada um. A regra geral, há aqueles auscultadores de pôr na orelha, tipo agente secreto. Tens aqueles grandes que tapam a orelha toda, uma orelha, e depois tem os headsets mesmo completos que tapam as duas. Eu tenho a experiência no do meio e no primeiro, no último não tenho, há muita gente que utiliza, mas é uma solução mais cara ter os dois headsets, até porque há uns que têm microfone e conseguem cortar sons e tipo de explosões e etc, mas amplificam todos os outros. Isto, por acaso, o nosso querido amigo Terno, quando estamos a jogar lá na Polónia, no primeiro ano que ele levou um desses, porque ele faz tiro real, e isso dá jeito.
e ele avisava-nos com antecedência que vinha lá um drone ou que vinha lá alguém, ele conseguia ouvir muito mais cedo do que nós por causa desses. Portanto, recomendo pelo menos aquele de orelha, é confortável, mas se forem escolher uma loja, levem a vossa máscara de paintball e experimentem com a máscara. Só que um pequeno à parte, isto é normal em todos os eventos, regra geral que são organizados aqui pelos núcleos da Pentugal, que há aqui uma nota, vocês na inscrição podem pedir bola, aqui a bola, só que há aqui uma nota, é que regra geral nós vamos lá na manhã de quinta-feira, portanto se vocês pedirem uma caixa de bolas à sexta-feira eu já não consigo ir lá buscá-la, portanto se precisarem de alguma bola, pá, peçam-me até quinta-feira antes do evento, ok? Para eu conseguir levantar a estratégia e levar para o evento. Tem as caixas normais, médio inverno ou alta competição, pois também depende um bocado de como tiver o tempo e a temperatura, mas também existem aquelas caixas mais pequenas de McFad Captain, que são só de 500 bolas, são praticamente caixas individuais. E ainda vos vai sobrar, garanto. O Pedro Pereira está aqui a falar do Baofeng, o V5R, também já vi um desses, pá, aquilo é massivo, aquilo parece bem construído. Midland, vocês acabam por poupar algum dinheiro é se comprarem em packs de 2. Fica a dica. E também acho que havia alguns à venda em segunda mão no WhatsApp lá da Pentugal, do grupo. Se vocês fizerem lá uma procura, são capazes de encontrar. O Paulo Silva está aqui a perguntar Motorola também. Eu pessoalmente não utilizei, mas é uma marca já muito conhecida no mercado. Desde que seja PMR, está tudo bem. Portanto, daqui a acabar o tempo aqui da reunião, que estava no máximo 1 hora. Mais alguma dúvida, pessoal, do modelo, das regras, do jogo? Pronto, de qualquer maneira, eu depois vou fechar este vídeo e vou pôr lá no YouTube da Pentugal e vou partilhar lá dentro do canal do MagFed. Para qualquer dúvida que vocês tenham, obviamente vão colocando lá no canal. Estamos sempre disponíveis, até porque há pessoas que vão ver o vídeo depois, que não conseguiram estar aqui hoje. Mas pronto, agradeço a todos terem vindo e lá está, mantenham aberto tudo o que precisarem, questionem, ok? As inscrições, está aqui o Isidro Pinto, está a perguntar se as inscrições são individuais ou por equipa. Vocês podem se inscrever, elas são individuais. Deixa-me só já agora só dar aqui a última dica. Este novo sistema aqui de bilhetes da Pentugal já permite compras em bulk. Portanto, aqui vamos imaginar um associado da Pentugal chega aqui e quer 3 bilhetes, ok? E já pode fazer a compra para a equipa. Protocolo associado, portanto, é para as associações que têm protocolos com a Pentugal. A diferença de bilhete é só porque temos que pagar o seguro de não associados. E depois este é para os bilhetes de outros associados de outras APDs que não protocoladas com a Pentugal. Portanto, os Rangers têm um protocolo com a Pentugal, portanto, seriam aqui. E as outras APDs de Airsoft, neste caso, teriam que se inscrever por aqui. Tenham atenção aqui à hora, porque nós para enviar a lista de seguros tem que ser antes do final. Portanto, sim, pode-se inscrever individualmente e nós depois agregamos as equipas antes, nessa última semana. Obviamente, quanto mais cedo se inscrever é melhor para eu fazer as contas. Se eu tiver, imaginemos, 3 ou 4 sem equipa, eu vou falar com os 4 para ver se eles querem jogar juntos ou se vamos pedir às outras equipas para terem outros elementos. Às vezes acontece as equipas irem só com 3 e vocês sabem que a lei de Murphy diz que um marcador vai falhar quando a gente menos quer e às vezes há jeito de ter um elemento a mais que não seja para o rango da missão, vocês estarem preparados. Pronto, rapazes, um grande abraço, muito obrigado novamente por terem participado aqui. Portem-se. Até à próxima.